Salve, salve, concurseiro e concurseira. Pessoal, vem comigo, professor Antônio Pequeno, conforme eu coloquei no meu Instagram, né? Hoje eu vou fazer uma análise rapidinho, né, a respeito do edital da Polícia Penal de Minas Gerais. Vou enfatizar também para vocês em cima de alguns pontos, que é de fundamental importância, justamente para que vocês consigam ali, né, agora, nesse reta final, se concentrar e conseguir obter êxito na aprovação. Tem bastante vaga, tanto para sexo masculino como sexo feminino. O que vai ser principal agora é você saber montar sua estratégia e levar aquilo ali como meta até você resolver ali as provas no concurso público. E assim, o edital está bem tranquilo e você vai ter que saber se concentrar, tá bom? Concentrar, buscar essa meta, porque vai dar certo. Vamos pegar a título de exemplo o meu concurso para a Polícia Penal Federal em 2009. Então, ao todo, no meu concurso tinha 121 pontos. O que eu fiz? Eu concentrei a maior parte dos meus estudos em cima daquelas disciplinas que teriam mais pontos. Por exemplo, no meu concurso, o português tinha 2 pontos, peso 2. A parte de conhecimentos específicos, que é direito, tinha peso 3. Informática e raciocínio lógico tinha peso 1. Porém, eu não podia zerar essas matérias. Mas eu concentrei meus estudos, conhecimento específico e português. De 121, eu fiquei com 101. Concurso de 100 mil inscritos, final, fiquei em 89 a nível nacional. Não sou uma pessoa fora do comum, não. Sou uma pessoa normal. Eu tracei o que é a estratégia correta. Naquela época não tinha YouTube, para ninguém me orientar, entendeu? Não tinha aulas gratuitas, correções, alguém indicando, nada. Fui eu mesmo que montei e tracei minha estratégia, porque eu tinha que fazer algo para conseguir, né, simplificar e ser aprovado. Então aqui eu vou dar dicas pontuais para que vocês consigam aí, se Deus quiser, a aprovação, tá bom? Um abraço para a Gislene Mose. Um abraço, boa noite, Gislene, tudo bem? Então, Gislene, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês a parte de tal legislação penal especial e vou procurar pegar ali penal e legislação penal especial, que ao todo acredito que vai dar 50% da prova, porque a parte de legislação especial tem peso 2 e são cobradas 20 questões. Em cima daquelas leis ali a gente consegue acertar, fazer um estudo para que vocês consigam gabaritar. E que se vocês conseguirem gabaritar ali, vocês já tem 40 pontos. Entendeu? E fora a parte de direito penal, que eu acredito que vai cair mais 10 questões ali, enfim, 10 ou 5 questões. Penal, acho que junto com o outro ali vai ficar uns 5. Mas eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente pode fazer como estratégia, tá bom? Boa tarde aí, Fernando. Um abração. Então vamos aqui, interessa aqui, ó. Cargo, todo mundo já sabe, é policial penal, nível de escolaridade, nível médio, total de vagas, 1.178 vagas. Como que ficou dividido? Ó, 244 para sexo feminino, ampla concorrência, mais 27 ali para portadores de necessidades especiais, ao todo 271 vagas para pessoas do sexo feminino. Já no caso aqui especificamente, sexo masculino, ampla concorrência 816, PCD, mais 91, 907 vagas. Carga horária semanal, 40 horas em regime estatutário, né? Tem escala, obviamente, né, pessoal, de plantão aqui, ó. Regime de trabalho, dedicação exclusiva, podendo ser cumprido em uma escala de plantão. Remuneração inicial bruta, R$ 5.300,32, melhor, R$ 5.332. Taxa de inscrição baixa, né, R$ 48,90, ou seja, R$ 50. E a validade do concurso, 2 anos, prorrogar por igual período. Requisitos e atribuições ali. Escolaridade mínima, como eu disse para vocês, certificado de conclusão de ensino médio ou nível médio técnico, ter no mínimo 18 anos completos na data da posse. Aqui outros requisitos que eu deixo para vocês darem uma lida depois. Quanto à inscrição e isenção da taxa, o período de inscrição começa a partir das 9 horas do dia 2 de dezembro e vai até as 14 horas do dia 22 de dezembro de 2025. Ou seja, aqui um período estranho, né? Entendeu? Local de inscrição somente pela internet no endereço eletrônico do Instituto OCP, que é a banca. Pagamento da taxa, que é um documento de arrecadação estadual.
deve ser pago até o dia 22/12, tá bom? Isenção da taxa pode ser solicitada pelo desempregado, doador de sangue, ali, mínimo 2 vezes ao ano, por pelo menos 2 anos consecutivos anteriores à publicação digital, membro de mesa receptora de votos, mesário ali, por 2 anos subsequentemente à data da eleição, e candidato inscrito no cadastro único e membro da família de baixa renda. Prazo para solicitação da isenção, ó, do dia 9, ou melhor, do dia 2 de dezembro, a partir das 9 horas, até às 16 horas do dia 3 de dezembro. Fase de concurso. Concurso público ele é composto de 6 fases de caráter eliminatório e alguns casos classificatório também, né? Por exemplo, a primeira fase, que é a fase da prova objetiva e prova de redação, eliminatório e classificatório. Tá vendo? Então vai ser realizadas as provas cidade interior e Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais. Segunda fase, prova de aptidão psicológica, eliminatório. Avaliação médica, eliminatória, né, na terceira fase. Quarta fase, prova de condicionamento físico. Quinta fase, comprovação de idoneidade, conduta ilibada, ou seja, investigação social, caráter eliminatório. E, por fim, curso de formação técnico-profissional, que tem caráter eliminatório e classificatório. Perfeito? Prova objetiva e redação. A prova, uma data ainda bem considerável, dá para estudar legal, é no dia 25 de janeiro de 2026. Então temos um tempinho legal para montar uma estratégia boa. Duração da prova, 5 horas, incluindo tempo para preenchimento das folhas de resposta. Os locais da prova: Barbacena, Belo Horizonte, Contagem, Curvelo, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Lavras, Monte Claros, Patos de Minas, Poço de Caldas, Pouso Alegre, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Uberaba, Uberlândia e Unai. Como que é a estrutura da prova objetiva? Total, ó, de questões são 60 questões. 4 alternativas cada, gente, aqui, ó. E vai chegar ali 100 pontos. Então, língua portuguesa, 10 questões, peso 2. Coloca aqui um asterisco. Então, aqui você tem 20 pontos. Informática básica, 5 pontos. São 5 questões, cada ponto tem peso 1. Noções de direito, 10 pontos. 10 questões, cada questão valendo 1 ponto. Direitos humanos, olha só. Direitos humanos, pessoal, 10 questões. E aqui nós temos 20 pontos. Coloca aqui um asterisco, mais 20 pontos. E por fim, ó, legislação especial, 20 questões, peso 2, 40 pontos. Olha só, o que você traça aqui como estratégia? Se você pega, por exemplo, ó, ênfase em português, direitos humanos e legislação especial, você já tem 80 pontos aqui, ó, da prova. Tá bom? Dá para você passar tranquilamente ali, pegando como referência também direito penal. Através de questões do Instituto ACP, você consegue filtrar aquilo que possivelmente ela pode cobrar na prova. Tá vendo? Então, ênfase, língua portuguesa, direitos humanos e, pessoal, legislação especial. Ah, mas as outras disciplinas não são importantes? Não, você tendo tempo, você estuda. Mas, claro, você pode colocar no seu cronograma de estudo as outras matérias porque vale 1 ponto. Mas você vai aumentar a carga horária em cima das que tem peso 2, pô. Simples assim, pô. Matemática não falha. Critério de eliminação, ó. Qual é o critério de eliminação ali do candidato? O candidato deve obter, pessoal, 60 pontos ou mais na prova objetiva, para não ser eliminado. Tá vendo? Então tem que acertar 60 pontos aí. Interessante aqui, pessoal, 60 pontos. Tá vendo? Avançando, ó. Tem a prova de redação também, tipologia textual, dissertação, pontuação máxima 100. E também para ser aprovado na prova de redação tem que acertar ali, tem que ter 60 pontos ou mais. Correção da redação. Somente será corrigida a redação do candidato classificado na prova objetiva até o limite de 5 vezes o número de vagas. E essa tabela você pega no próprio edital. Quantas redações por sexo serão corrigidas, e também ali no caso, sexo feminino, ampla concorrência. Aí você vai ver lá, tem a tabela.
No caso também de PCD sexo feminino. Então está tudo tabelado no próprio edital. Perfeito? Mas interessante ali que a classificação você tem que acertar 60 pontos ou mais. Isso tanto na prova objetiva como na prova discursiva. E não trouxe o mínimo por matéria. Isso é bom porque você consegue realmente filtrar ali, né? E concentrar, pelo menos nessas informações que eu filtrei aqui. Avançando, prova de condicionamento físico, que é a fase 4, tem um caráter eliminatório, o indivíduo vai ser considerado apto ou inapto, e tem que apresentar ali o atestado médico original, cópia autenticada. Seja pedido ali pelo cardiologista nos últimos 15 dias anteriores à prova, atestando expressamente que o indivíduo está apto para realizar ali a prova de condicionamento físico. Como que vai ser feita a prova? Ó, teste flexão em barra fixa, dinâmico para masculino e estático para feminino, teste de flexão abdominal, impulsão horizontal, flexão de braços no solo e corrida de 12 minutos. Remarcação para gestantes. Ó. Candidatas gestantes têm o direito de remarcação da prova de condicionamento físico para uma data entre 6 a 12 meses após o término da gravidez, mediante comprovação. Prazo para recurso ali, ó, 2 dias úteis da publicação das decisões objeto de recurso. E cabe recurso em todas essas fases aqui. Aqui, quanto ao curso de formação técnico-profissional, que tem um caráter eliminatório e classificatório, e compõe a fase 6, e será aprovado, ó, o candidato que obtiver mínimo de 60% dos pontos distribuídos na prova final e o mínimo de frequência exigido. Vai ter um auxílio financeiro, no caso especificamente durante o curso, ó, os candidatos matriculados receberão um auxílio financeiro no valor correspondente a 50% do vencimento básico inicial do cargo, a ser pago em uma única parcela. Então, vamos para o conteúdo programático. Aqui, essa parte de português eu não vou nem dar ênfase porque não sou professor de português, tá bom? Mas eu coloquei justamente aqui para você justamente saber o que pode ser cobrado envolvendo a língua portuguesa. Então temos aí os tópicos, né, de português. Aqui, ó, caso de raciocínio lógico, informática, se não é pouca coisa, né? Agora aqui, ó, noções de direito. Lembrando que noções de direito também é peso 1. Falando noções de direito, vai cair direito constitucional, setor de direitos e garantias fundamentais, o artigo 5º, da administração pública 37, da defesa do Estado, instituições democráticas, do Estado de defesa, do Estado de sítio, do 136 a 141, e da segurança pública 144. Ou seja, conteúdo constitucional é um conteúdo pequeno, então compensa pegar. E principalmente o que você vai fazer? Texto da Constituição. Decoreba, professor? Primeiramente decora. Fixou essa literalidade, depois você já começa a resolver combinando as questões ali do Instituto ACP. Não compensa, nessa época, agora faltando pouco para a prova, porque apesar de a gente estar no início de outubro, temos outubro, novembro, dezembro e um pouco de janeiro, mas chega final do ano, a tendência, né, é ter festas, alguma coisa te impedir, aí alguns dias, mas de qualquer forma não compensa pegar teoria pesada, porque o tempo é curto. Então você pegar a aula simplificada, reta final, é de fundamental importância aí para você conseguir obter isso. Principalmente no começo você lê literalmente a Constituição Federal, para fixar a literalidade e combinar com a resolução do Instituto OCP. Na parte de direito penal, traz aqui, ó, do crime, então vai cobrar do artigo 13 até o artigo 25, da imputabilidade penal, 26 a 28, das penas, 32 a 52. Aconselho vocês pegarem essa parte das penas aqui, porque você vai ser concurso para a Polícia Penal. Então, saber essa espécie de pena é de fundamental importância e tem grande chance do Instituto ACP cobrar. Dos crimes contra a pessoa, 121 a 150, contra o patrimônio, 155 a 180. Crimes contra os costumes está desatualizado, o correto é crime contra a dignidade sexual, mas aqui especificou apenas 213 ao 218C, então não cai todos os crimes. E dos crimes contra a administração pública praticado por funcionário público em geral. Então vai pegar do 312 até o 327. É bom que consegue simplificar, não cai todos os crimes contra a administração pública. Do 312 até o 327. Você faz essa simplificação. Aqui eu consigo colocar esse conteúdo todo só em questão.
Aí eu já mostro para vocês efetivamente o que o Instituto ACP cobra. Fica tranquilo a gente fazer um resumo. Só com questões... O Instituto ACP tem bastante questões, então a gente consegue fazer isso. E geralmente o que eu faço? Eu coloco a questão, logo após eu resolver a questão, coloco o artigo para ali o meu aluno fixar o conteúdo. Então ele consegue pegar bem ali o conteúdo, literalmente também. Para direitos humanos eu pulo, não sou professor de direitos humanos. E aqui, ó, a cereja do bolo, porque 40% da prova está aqui, na parte de legislação especial. Instituto ACP, no que diz respeito à legislação especial, como que é a cobrança, professor? Cobra, em alguns pontos, doutrina e jurisprudência, né? Mas nada fora do comum, não precisa você se assustar. Eu já tenho o costume de resolver várias questões do Instituto ACP, a gente consegue filtrar. E eles cobram o quê? Aquilo que é batido já. Cobra a súmula? Cobra. Por exemplo, o Instituto ACP, salvo me engano, gente, ele fez um concurso, acho que foi para a Polícia Penal do DF. Tá, me corrija se eu estiver errado. Salvo me engano. Foi Polícia Penal do DF, que a prova, inclusive, foi de certo e errado. Porque geralmente quem faz prova de certo e errado é a Banca Sebrasp, né? Mas o concurso para a Polícia Penal do DF foi atípico, que foi de certo e errado. E tinha questões que cobrou ali jurisprudência, cobrou súmula. Mas tranquilo, que eu passo também tudo na minha aula. O que acontece? Aqui temos a lei de drogas, é uma lei até boa de estudar, e eu consigo passar todo o conteúdo para vocês de forma bem detalhada. Lei de crimes hediondos é uma lei curta, porém ela é rica em detalhes, mas também é uma lei bem tranquila de estudar. Lei de abuso de autoridade, também bem tranquila. A banca, o Instituto ACP, ela cobra mais a parte inicial, que é do artigo 1º até o artigo 8º. Porém, pessoal, o que acontece? Na parte dos crimes é interessante dar uma olhada, tá? Na parte dos crimes, interessante de dar uma olhada dos crimes que envolvem ali o agente público como uma pessoa presa. Porque eu acredito que ela pode jogar uma questão, uma situação hipotética nessa parte. Então, outro ponto interessante aqui, que você vai fazer. Pode observar que aqui tem o Estatuto do Desarmamento, uma lei também interessante para cobrar. Ela pode cobrar do artigo 1º até o final, porque ela citou a lei por completo. E você vai fazer o quê? Você vai vincular, ó, você vai estudar o Decreto Federal 11.615, depois que estudar o Estatuto do Desarmamento. Por quê, gente? Por quê? Olha só que interessante. Porque o Estatuto do Desarmamento é a lei produzida pelo Poder Legislativo Federal. E o decreto é um ato normativo produzido pelo chefe do Poder Executivo. O decreto ele vem para regulamentar o Estatuto. Então você só estuda o decreto depois de ter estudado o Estatuto. Interessante que na minha aula, quando eu pego o Estatuto do Desarmamento, eu já faço referência a tudo que está no decreto 11.615, porque é nesse decreto que ele vai trazer o conceito do que é a arma de fogo de uso permitido, o que é uma arma de fogo de uso restrito, proibido, como que é feito ali questão justamente para saber se é arma de fogo de uso permitido, se é por energia cinética, pela quantidade de joules, tudo isso é falado. Eu pego os pontos mais importantes. Só que existe uma peculiaridade nesse edital. Foi citado expressamente o decreto. Então não é ficar só com o conceito de arma de fogo permitido, restrito e proibido, que a banca ela pode cobrar um pouco além, justamente para trazer alguma questão ali e gerar uma complexidade para o candidato. Então a gente tem que pegar pontos específicos desse decreto, não ficar apenas com conceitos bem tranquilos, né, que é de arma de fogo permitido, restrito e proibido, porque eu acredito que ela vai além disso. Então eu vou fazer uma filtragem, pegar os pontos importantes. Não tem como pegar todo o decreto, por quê? Eu vejo que é falta de objetividade de pegar todo o decreto e começar artigo por artigo ali. É pegar pontos importantes que ela pode cobrar. Ah, é uma loteria? Claro. Nem sempre você vai dominar todo o conteúdo do edital. A gente trabalha em cima da experiência. Alguns pontos que ela pode cobrar. E principalmente tudo que refere-se à polícia penal, você vai fazer um concurso para a polícia penal. Você tem que saber como que é o porte da polícia penal, como que o decreto que regulamenta traz. Aqui, a banca, ela fez referência aqui, ó, à Lei 10.086 de 2003, porque ela errou, tá? O decreto 11.615,
Ele regulamenta o Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826 de 2003. Então a banca errou aqui o número da lei. Perfeito? Outra lei aqui que eu acredito que vai vir boa parte das questões é a Lei de Execução Penal, a LEP. Então a LEP também é uma lei nacional. O que você vai fazer? Primeiro você vai estudar a LEP. Primeiro estuda a LEP e depois você faz o quê? Depois você vai estudar aqui, ó, a Lei Estadual de Minas, a 11.404, que ela traz normas também de execução penal. Só que olha o detalhezinho, pessoal. O Estado ele tem legitimidade concorrente para legislar sobre direito penitenciário junto com a União. Isso é previsto constitucionalmente. Só que primeiro você estuda a LEP, que é uma lei que é aplicada em todo o âmbito nacional. Uma aluna esse dia me perguntou assim, pô, a LEP só é aplicada em Minas? Eu falei, não, minha filha. Lei de Execução Penal, 7.210 de 84, é aplicada em todo o território nacional. Agora, a lei que vai ser aplicada envolvendo a execução penal no estado de Minas é 11.404 de 1994. É uma lei estadual. Então ela se restringe o que é a unidade federativa. Só que tem um detalhe. Ela não pode confrontar diretamente com a lei de execução penal. Então alguns assuntos, provavelmente essa lei deve estar desatualizada. Aí eu vou ter que entrar e mostrar para vocês o que vocês vão seguir na prova. Para não perder a questão. Entendeu? Porque provavelmente, quer ver, ela pode estar desatualizada, se não teve atualização, obviamente, na parte do RDD. Alguma coisa ela vai estar desatualizada com a LEP. Pode ter certeza. E entra o professor justamente para mostrar o que você vai seguir. Entendeu? A maioria das bancas, quando traz, assim, leis muito, vamos dizer assim, muito específica, né? E também regional, o que acontece? Elas cobram a literalidade, mesmo estando desatualizada. Aí cabe o candidato pegar ali, se tiver algum confronto com a lei de execução penal, recorrer. Então, por isso que entra o trabalho professor. Nem sempre, gente, o que você vai acertar vai estar 100% certo. Porque às vezes a banca está cobrando um negócio que está desatualizado. E você vai ter que ter esse feeling aí para saber, ó, que ó, o pequeno falou que está desatualizado, mas eu vou seguir o que está desatualizado. Porque está perguntando com o enunciado com base na lei. E às vezes o examinador, quem for fazer a questão, o cara não tem conhecimento da lei de execução penal que nem às vezes eu tenho. Entendeu? Então ele vai cobrar a norma de execução penal a nível estadual. Ele vai pegar a lei 11.404, vai pegar o texto legal e pum, vai jogar. Se ele for um pouco mais técnico, ele coloca uma situação hipotética. Entendeu? Se for um pouco mais técnico. Mas enfim. Mas primeiro tu estuda a lei de execução penal. Depois você vai para essa lei estadual. Temos também aqui, ó, o regulamento e norma de procedimentos do Sistema Prisional de Minas Gerais. E aqui, ó, tem um link. Tá vendo? Justamente para você pegar essas normas, regulamento e norma de procedimentos do Sistema Prisional. E por fim aqui, ó, uma outra lei estadual. Toma cuidado para tu não confundir. Aqui, ó, lei estadual também. A 14.695, 2003, cria a Superintendência da Coordenação da Guarda Penitenciária, a Diretoria de Inteligência Penitenciária e a carreira aqui, ó, de policial penal e das outras providências. Tá vendo? Eu acredito que deva ter algum erro aqui nesse ano aqui. Porque a carreira de policial penal é uma carreira nova, né? A Polícia Penal, ela foi colocada na Constituição Federal em 2019, pô. Então não pode ter uma lei de 2003 que... Deixa eu só pesquisar aqui rapidinho. Tá, tem alguma coisa de errado aqui na numeração dessa lei. Eu acredito que, ó, pela numeração, quer ver, ó, a 11.404, ela é de 1994. Tá, deixa eu só pesquisar aqui rapidinho. Lei 14.695, estadual. Olha só. Uma pesquisa simples que eu fiz aqui, ó. Não há uma lei estadual em Minas Gerais com esse número. Não, mas desculpa, pessoal, desculpa. Tá. Ó, é uma lei do Estado de Minas que criou carreira de agente de segurança penitenciária.
Provavelmente essa lei, quer ver, ela recebeu alguma alteração recente. Deixa eu pegar aqui o texto legal. Ela teve várias alterações, né? Eu vou ter que dar uma olhada nela com calma. Quer ver, ó? Ela traz cargos, né, dentro da própria estrutura do Estado. Só ver aqui rapidinho, pessoal. Tá aqui, ó. Teve uma alteração, pô. Alteração em 2019, falei? Aí aqui fala referente à Polícia Penal. É o artigo 18. Vê, ó. Servidores ocupantes do cargo da classe de policial penal, a que se refere ao artigo 6º da Lei 13.720, fez a mudança ali da denominação do cargo. Então, ela está atualizada nesses pontos, colocou o nome do cargo atual. Porque o nome do cargo de policial penal foi a partir só de 2019, com a emenda que acrescentou a Polícia Penal dentro do artigo 144 da Constituição Federal. Inclusive uma dica, né? Como está o 144 no próprio direito constitucional, para você justamente fixar nesse ponto aí. Beleza? Então aqui, a gente consegue desenrolar isso aqui tranquilamente. Na parte de legislação especial, aí você já consegue ter aqui 40% da prova. Porque apesar de vir 20 questões, tem peso 2. E a prova tem 100 pontos. Então você tem 40 questões aqui. 40 questões. Lembra que eu falei? 40 questões em legislação especial, 40 pontos, desculpa, tá? 20 questões com 40 pontos ao todo. 20 pontos em direitos humanos e 20 pontos em língua portuguesa. Então, ao todo aí você tem 80% da prova. E tem a parte ali, no caso, também de direito penal, junto com direito penal e constitucional. Ali dá para você desenrolar também as questões tranquilo, que são 10 pontos ao todo. Então, o edital está bem tranquilo, pessoal. O que eu vou fazer? Eu vou pegar continuidade na lei de execução penal pelo meu canal. Para quem quiser, já tem a aula 1 e a aula 2, estão aberta aí no meu canal de forma gratuita, então você já consegue assistir. Daqui a pouquinho eu já vou para a terceira aula, na lei de execução penal, acho que a gente consegue já chegar ali já perto do artigo 50 da LEP, e toda semana a gente vai ter aula. Aí eu vou seguir a sequência, depois que eu terminar a lei de execução penal, eu vou pegar a lei estadual de Minas, porque a lei estadual de Minas, interessante, logo depois da lei de execução penal, pegar e mostrar para vocês quais pontos que pode essa lei destoar com a lei de execução penal. Aí eu vou para o Estatuto do Desarmamento, e logo após o Estatuto do Desarmamento eu faço uma análise do decreto que regulamenta o Estatuto. Tá vendo? Essa é a pegada, essa é a forma como você vai estudando, porque senão você vai se perder. Perfeito? Para a gente finalizar aqui, ó, só deixando bem claro também que a classificação final de desempate vai levar em conta o que é a média aritmética simples do total de pontos obtidos na prova objetiva, com a redação e o curso de formação. Tá vendo? Então vai somar a prova, a nota da prova objetiva, da redação e do curso de formação técnico profissional. E pelo critério de desempate, primeiro aqui, ó, a questão da idade, candidatos com mais de 60 anos. Isso é um dispositivo que tem lá no Estatuto da Pessoa Idosa, que traz que o primeiro critério de desempate leva-se em conta o que é a idade do candidato. E se é a pessoa idosa, né? Então, primeiro critério. Segundo, ó, maior pontuação na prova do curso de formação. Terceiro, língua portuguesa. Quarto, maior pontuação em legislação especial. Tá vendo aqui? Então, destaco aqui, ó, minha disciplina. Legislação especial. Beleza? Porque aqui, o que acontece, gente? Isso no final. E é importante, você às vezes não leva em conta, mas pô, isso aí pode ser o quê? Uma lotação boa. Você ficar lotado bom porque ter uma nota boa no curso de formação, juntando com tudo, vai escolher as melhores vagas quem for o melhor classificado. Quanto a, ali, critério de classificação, desempate, desculpa,
pela idade, maior de 60 anos, é difícil, né? Tem pessoas que entram acima de 60 anos. É bem pouco, gente. E eu vou te falar que, não vou falar que é 0%, né? Pode ter uma pessoa que tem 60 anos que consiga ser aprovado no concurso para a Polícia Penal e entrar. Mas hoje em dia a faixa etária é baixa, entendeu? Por exemplo, eu fui num evento da polícia, dos aprovados na Polícia Federal, pelo Estratégia, e a faixa etária é 23 anos, pô. Tinha dois rapazes de 18 e um de 19, aprovados já na Polícia Federal. Eu, quando passei no concurso do DP, eu tinha 25 anos, entendeu? Já estou 16 anos e pouquinho lá, já trabalhando. Então, assim, a faixa etária geralmente vem um rapaziada de 20 e poucos anos, 30 e pouco, alguns 40 e pouco, e vai diminuindo. Eu fui fazer o curso de formação no DPEM, em 2009, fui com um cara lá do Rio de Janeiro, Robismar, ele tinha 52 anos, já era policial penal. Então era um dos mais velhos ali, assim, da rapaziada, né, que foi aprovado. Mas assim, é um critério que não é muito utilizado para desempate, entendeu? O que vai pesar mais vai ser o quê? A língua portuguesa, vou te dizer, obviamente a nota do curso de formação e a legislação especial. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou finalizar aqui com vocês. Eu analisei objetivamente. Claro, você como concurseiro, vocês têm que andar com o edital do lado, mas a parte da legislação especial a gente consegue desenrolar tranquilamente aí. Então vocês vão ver aí as aulas no meu canal, sempre ao vivo. Já tem algumas aulas disponíveis. E a gente vai lá. Sempre avisando vocês pelo meu Instagram. Perfeito? Essas aulas iniciais estão aí disponíveis. Vão acompanhando, vão assistindo. Quanto mais rápido você conseguir assistir, você assiste, né? Porque eu não sei até quando que vai ficar disponível. Mas, por enquanto, a gente não vai tirar, não. Então, vocês conseguem assistir. Beleza? Então, um abraço aí para Fernando Mourão, Gislene, Muzi, Ibanez, JL, abração, Márcio Saraiva. Boa noite, pessoal. Quem está de forma anônima aí também, não esqueça de curtir, dar aquela moral, pode compartilhar aí para quem você quiser, entendeu? Porque daqui a pouquinho eu entro com vocês ao vivo, dando continuidade ali de execução penal. Então, aguardo todos vocês que estão acompanhando. Se não assistiu nem a primeira aula nem a segunda, assistam, está disponível ainda no canal por enquanto. Quiser compartilhar para ajudar algum amigo aí também nos estudos, é só compartilhar. Um abraço, já volto aí com vocês daqui a pouquinho, às 19 horas. Beijão, pessoal!